Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o segundo dia da nossa novena dedicada a Padre Pio de Pietrelcina. Que Deus te abençoe e que Deus te proteja. E agora, com muita fé, com muita devoção, façamos a oração da novena. Oração de Padre Pio. Fica, Senhor, comigo. Fica comigo, Senhor, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar a tua vontade. Fica comigo, Senhor, para que ouça a tua voz e te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde o dia, chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti. Faz, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da tua presença. Ah, isso sim, te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a ti que procuro, teu amor, tua graça, tua vontade e teu coração, teu espírito, porque te amo. E a única recompensa que te peço é poder te amar-te sempre mais. Como este amor resoluto desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Em silêncio, apresente a Deus, por intercessão de São Padre Pio, a sua intenção para esta novena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Hoje é o segundo dia da nossa novena dedicada a Padre Pio. A partir de hoje nós vamos começar a meditar sobre os amores de Padre Pio. Os amores que ele tinha, e aqui não adianta pensar em nada apenas humano. Padre Pio era uma pessoa apaixonada por Deus. E aqui nós que somos católicos, é importante nós termos clareza sobre isso. O nosso amor ele deve ser de três formas diferentes, ou nós devemos amar três realidades diferentes. Primeiro, nós temos o amor espiritual. Depois nós temos o amor moral. E por fim nós temos a justiça social. O que significa o amor espiritual? O amor espiritual é Deus, ou a Deus, as coisas de Deus. Nós devemos amar a Deus. Esse é o amor espiritual. O que significa o amor moral? O amor moral significa ter uma conduta correta, uma pessoa que vive aquilo que Deus ensina, uma pessoa que é fiel aos mandamentos. Ninguém pode sustentar uma vida dupla por muito tempo. Nós vamos ter algumas falhas, vamos ter alguns erros, mas se nós lutarmos até o fim da nossa vida, de uma forma muito sincera para a nossa conversão, seguramente Deus vai nos dar a graça. Por isso, o amor moral. E por fim, o amor social, a justiça social, fazer o bem aos pobres, fazer o bem aos outros. Nós vamos encontrar na vida de Padre Pio que ele construiu um hospital enorme, com muita doação. Hospital que é considerado um dos melhores da Itália, seguramente uma referência naquela região, hoje de San Giovanni Rotondo. Padre Pio, quando nós falamos de amor espiritual, amor a Deus, ele foi uma pessoa de amor à Eucaristia. Padre Pio celebrava a missa todos os dias. Muitas vezes, devido ao estigma, ou aos estigmas, Padre Pio ele celebrava com febre. Mas Padre Pio ele celebrava com tanta devoção. Dizem que as missas de Padre Pio muitas vezes demoravam mais de 3 horas. Porque ele meditava sobre aquilo que ele estava celebrando. Ele se entregava em cada santa missa. Muitas vezes ele chegou até a levitar. Irmão, irmã, a Eucaristia é o nosso maior tesouro. É impossível ser católico sem o amor à Eucaristia. Claro que existem pessoas que não podem comungar por diferentes motivos. Mas se você, por algum motivo, não pode comungar, procure a igreja, partilhe com a igreja, divida com um padre que você conhece, um padre da sua confiança, qual é a sua situação. Vamos procurar soluções. Já acompanhei aproximadamente 10 pessoas na diocese que eu moro, diocese de Macau, para procurar o tribunal eclesiástico. Muitas vezes ajudo a pessoa a escrever aquilo que ela precisa, muitas vezes ajudo a pessoa a procurar o tribunal e ir atrás de testemunho daquilo que precisa. Por quê? Porque eu quero ver uma pessoa comungar, eu quero ver uma pessoa receber a Eucaristia. Padre Pio era profundamente apaixonado pela Eucaristia. Ontem eu partilhava que, nesse tempo que eu fiquei no Brasil, eu tive a oportunidade de rever amigos, parentes, visitar comunidades que eu participei. Também tive a oportunidade de ouvir alguns fiéis. E algumas coisas me causou um certo espanto. Algumas pessoas perguntavam assim: Padre, ouvi dizer na missa, ouvi dizer de um sacerdote que faltar à missa aos domingos não é pecado mortal, não é pecado grave. Que se eu fizer uma caridade, ajudar os pobres, não tem importância nenhuma. Com todo respeito aos meus irmãos no sacerdócio, aos seminaristas, aos leigos, uma pessoa que diz isso, ela está fazendo um desserviço enorme. Uma pessoa que não participa da missa, claro que ela tem as suas razões. Por exemplo, alguém que está cuidando de um enfermo, cuide de um enfermo, você está amando a Deus. Alguém, de repente, que tem um problema de saúde grave, se você não consegue ir à missa, você não tem a obrigação de ir, porque você não pode. Mas agora falando de forma ordinária por pessoas que não vão, porque estão cansadas, porque de repente tiveram uma festa para ir,
porque de repente apenas tiveram preguiça. Queridos irmãos e irmãs, o que é um pecado grave? O que é um pecado mortal? E aqui está a primeira parte. Um pecado grave, um pecado mortal, é um pecado contra os 10 mandamentos. É um pecado que mata a vida da graça de Deus na sua alma. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você amou a festa mais do que a Deus, mais do que a Eucaristia, você matou a vida da graça na sua alma. Se você amou a sua preguiça a você mesmo mais do que a Deus, é um pecado contra o primeiro mandamento. Muitas vezes as pessoas vão dizer assim, mas porque Deus é misericordioso, Deus é tão bom, Ele entende tudo. Se você se justifica desta forma, mais um pecado. Pecado contra o segundo mandamento. Usou o nome de Deus em vão. Está usando o nome de Deus para se justificar de algo que é injustificável. Pecado contra o terceiro mandamento. Por que é um pecado contra o terceiro mandamento? Porque guardar domingos e dias de guarda, guardar o dia do Senhor, que para nós é os domingos. Então, muitas vezes as pessoas que não vão na missa, sem uma razão óbvia, sem uma razão séria, peca contra o primeiro, contra o segundo, contra o terceiro. Claro que é um assunto difícil para os padres dizerem. Claro que muitas vezes não é fácil procurar uma confissão, mas isso é o ensinamento oficial da igreja. A Eucaristia é o centro da nossa vida. Ouvi pessoas dizerem também, até 2 dias antes de vir embora, recebendo mensagens. A pessoa foi participar da missa, quis receber a comunhão na boca e o padre não deu a comunhão. O que acontece? Isso daqui às vezes pode acontecer com pessoas até da mais alta hierarquia da igreja. Primeiro, na igreja nós temos 3 instâncias para as regras litúrgicas em uma diocese. A primeira instância é a Santa Sé. A Santa Sé deve ser ouvida. A segunda, mesmo não tendo autoridade doutrinária para definir dogmas em questões de liturgia e de prática, ela deve ser ouvida, que é a Conferência dos Bispos. No Brasil temos a CNBB, em Portugal temos a Conferência dos Bispos Portugueses. E depois nós temos o bispo local, diocese local. Então, falando sobre a comunhão de joelhos ou a comunhão na boca. Meu Deus, é um assunto tão óbvio, tão simples, eu não entendo como que não ficou claro ainda para as pessoas. A maneira ordinária das pessoas receberem a Eucaristia, estou falando baseado em documentos da igreja, na introdução ao missal. A maneira ordinária das pessoas receberem a Eucaristia é na boca. Mas vocês, os leigos, também podem receber na mão, se quiserem. Isso daqui desde 69, 70. Então a maneira ordinária é na boca, mas pode receber também na mão. O Vaticano diz isso. A Conferência dos Bispos do Brasil, a CNBB, diz isso. Claro, no período de pandemia era aceitável. Até que em Macau o bispo pedia por questão de higiene para as pessoas não receberem na boca. Mas pelo que me consta, a pandemia acabou. Então, eu não vejo razão e não encontro uma diocese que continue mantendo a comunhão apenas na mão. Não encontro essa diocese. Então, se o Vaticano permite, a Conferência dos Bispos permite, se você, de repente, teve negado esse direito, procure saber se na diocese existe algo que foi dito, escrito, oficialmente proibindo a comunhão na boca. Eu não acredito. Mas procure saber se não tem. Com todo respeito aos meus irmãos padres, padre, você não tem o direito de fazer isso. Você não pode, o senhor, a senhora, ministro da Eucaristia, nós não podemos entrar na consciência da pessoa e escolher como a pessoa vai comungar. Então, querido irmão, quer receber a comunhão na boca? Receba. Quer receber a comunhão nas mãos? Receba. Quer receber a comunhão de joelhos? Receba. Quer receber a comunhão em pé? Receba. Quer receber a comunhão sentado no banco? Não receba, não pode. Mas você vê como que a igreja é mãe, como que a igreja é linda? Eu fico feliz. Por isso, às vezes, eu até questiono um pouco a fé de algumas pessoas. Eu fico feliz quando eu vejo um leigo, uma leiga, um jovem, uma jovem, que vem receber a Eucaristia com piedade. Às vezes eu não consigo negar para alguém que recebe sem zelo, agora eu vou negar para alguém que recebe com zelo e com carinho. Mas a missa vai ficar muito longa. A missa vai ficar muito longa? Corte aqueles comentários no fim da missa. Comece a cortar um pouco as músicas, que muitas vezes são de forma exagerada. Ou o padre resume um pouco mais a homilia. Agora, cortar
a maneira que a pessoa vai receber Jesus Eucarístico, entrando dentro da liberdade da pessoa escolher aquilo que ela quer. Isso ela não pode. Por que eu estou dizendo isso? Para entrar em conflito? Não. Cada um vai responder a Deus, mas para evangelizar. Você que é católico, o Padre encerra dizendo isso. Você que é católico, você tem o direito de saber o que a igreja ensina. Eu não, aqui eu poderia, na minha cabeça tem outra palavra, vou usar uma palavra mais tranquila. Eu não posso ser omisso. Eu não posso ser indiferente. Na minha cabeça tem a palavra covarde. Não posso ser omisso, não posso ser indiferente para agradar muitas pessoas, aí eu escondo aquilo que é o ensinamento da igreja. Não posso. Então você que é católico, ame a Eucaristia, saiba o que é um pecado mortal, um pecado que mata a vida da graça na sua alma, que tem como matéria algo que atinge os 10 mandamentos, e saiba a maneira que você pode receber a comunhão. A igreja é mãe, a igreja te respeita. E nós que somos filhos da igreja, independente de onde nós estamos, em qual grau de hierarquia, nós devemos ser dóceis e obedientes. Querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma, muito pobrezinha, deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude e profunda oração. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo. Fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha,
preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica meu grande amor.